pessoal, não é pra sonhar desse jeito não. Assim não tem desse jeito, tio. Pessoal, não sentem. Calma, tem ginástica ainda. Deu pra dar uma aquecida? Legal, né? Com certeza, no mínimo 10 nomes vocês já decoraram aí. Eu já decorei os meus aqui, Tominho, Marcos, Luciano. Brincadeiras à parte, vamos começar, mas antes de qualquer coisa, dentro da finalidade, hein, gente, ó, relacionamento é tudo, certo? Para melhorar, para a gente fazer uma coisa melhor lá para fora depois do evento. O que é? Guardar isso com carinho, nome, pessoas e momentos. E a primeira coisa que a gente quer fazer aqui com vocês, por gentileza, se vocês puderem, lógico, né? Obrigatório. Mas é assim, na gentileza. Se puderem, trocar de lugares, misturar as pessoas que estão muito assim, ó, mineiris, manos e gauchês. Ah, tá. Então vamos tentar dar uma misturada agora? Vamos aproveitar? Vamos lá. Vamos sair do clubinho, vamos sair do clubinho. Todos os mineiros, vamos dar uma misturada. Já cumprimentaram o parceiro do lado aí, deu uma Então, pessoal, vamos dar start, vamos começar, tranquilo? Deixa com vocês aí o diretor geral, o Bambam da Coca-Cola aí, ó. Luciano! Ô, Iô, 10 anos é muita coisa, né? Nossa. É muita coisa, uma década. Tem gente que tem mais de uma década na empresa. Estou contando 1, 2, eu acho que tem mais. A Bárbara. Que legal, que legal. Isso, nossa, isso aí já está tudo no CNPJ, né? Bom, gente, antes de nós começarmos a falar referente ao futuro, né, o que a gente espera do futuro, metas, objetivos, enfim, a gente tem que entender de onde a gente veio. E isso é muito importante pelo seguinte, tem muita gente que entrou na empresa há menos tempo, né, alguns com 3 anos, 4 anos, alguns com 1 ano, né, menos de 1 ano. Só que é importante que vocês entendam o que a gente já viveu nesse mercado, que muitas colegas de vocês já viveram nesse mercado e como que a Isocred chegou até aqui. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, como que a gente chegou até aqui, qual foi o caminho percorrido pela Isocred, tá bom? Então, eu vou pedir para quem se identificar com os anos aí, né, a gente vai ver que vai ter 2009, 2010 aí, né? O pessoal já vai se posicionando aí, que a gente vai, talvez pode aparecer até foto aqui, tá? Meu Deus. Meu Deus do céu. Cadê o meu assistente? Quando tá errado, a culpa é do Juliano, tá? Deu errado aqui. Vem aqui ajudar, fazendo um favor. É tudo combinado para aparecer na filmagem. Minha parte é só uma iluminação, cada um no seu deveres. Boneco japonês, por favor. É porque não deixaram sentar lá na classe. Quem sabe faz ao vivo, Juliano. Não deixaram. É o que sobrou foi aqui. Nossa!
Você vê que é ele que errou mesmo, porque ele só apertou um botão e funcionou, né? Se fosse alguma falha técnica era difícil, né? Ainda bem que a mãe adotou ele aí, né? Ainda bem que a mãe adotou ele. Bom, a gente começou a estrada, né, o caminho da Isocred, foi de uma maneira, foi um paraquedas, a gente caiu de paraquedas, né? Então, vocês podem perceber pelo sotaque da gente, né? A gente não é gaúcho, né? E estamos aqui em Erechim já há bastante tempo, mas o sotaque não pegamos, né? O Graziano pegou algumas manias aí de gaúcho, mas é tudo certo. Paraquedistas, né? Lá em Foz do Iguaçu, nessa história começa em Foz do Iguaçu, até de uma maneira um pouco trágica, triste. A gente não vai, claro, começar o evento aqui de forma negativa, né? Mas a gente tem que falar, né? Mas a gente trabalhava com factory e imobiliária, né? Eu e a Dona Ivone trabalhávamos com factory, o Graziano trabalhava com imóveis junto com o Toninho, né? Então essas eram as nossas empresas, a gente viveu lá por bastante tempo, acho que 12 anos mais ou menos, a gente esteve lá na fronteira. E aí a gente descobriu que a gente tinha uma lutadora do UFC na família. A gente só foi descobrir isso quando houve um assalto, né? E a Dona Ivone resolveu levar o assaltante pro chão, né? Ele tentou finalizar ele. Infelizmente ele estava armado, deu um tirinho nela, né? Mas uma coisa leve, né? Quem não levou um tiro na vida, né? Mas ela não deixou levar o dinheiro, olha que coisa curiosa, né? Então o dinheiro ficou. Bom, a partir desse momento, nossa família, né, com esse trauma, essa tragédia aí, a gente decidiu mudar de ares, né? Então vamos procurar uma outra coisa para fazer, vamos ver o que a gente pode fazer. Conhecemos a Nipoflex. Quem aqui é da época da Nipoflex? Tem gente aí? Babi, né? A Babi fez assim, ó, não entendi. Ó, na época a gente foi ver a questão da concessão, lá em Foz do Iguaçu ainda, a gente na verdade a gente só queria, não que a gente queria mudar de cidade no primeiro momento, a gente só queria mudar de ramo, né? Não ficar pegando dinheiro, levando para lá e para cá. Factory, para quem não sabe o que é Factory é uma empresa que troca cheque e duplicatas para outras empresas. E lá na fronteira a gente tinha que trabalhar muito com dinheiro vivo, e esse era o risco da atividade, né? Então a gente queria trabalhar no ramo financeiro, afinal o Toninho tem 60 anos de banco, então a gente queria continuar no ramo financeiro, né? Tinha essa expertise na família, mas a gente não queria mais trabalhar com dinheiro em espécie, queria trabalhar com dinheiro do banco, trabalhar sem risco, né? E aí a gente conheceu esse modelo de negócio que no Brasil, não que era um modelo totalmente novo, mas o que a Nipoflex fazia, que era um estilo praticamente aí de franquia, não era modelo franquia, mas era praticamente franquia, isso era digamos que era uma novidade, assim, era uma empresa que ainda estava nadando de braçada no mercado. E a gente conheceu a Nipoflex, só que em Foz do Iguaçu tinha a Nipoflex, né? Então a gente não conseguiria abrir uma outra Nipoflex lá na cidade, porque já tinha, né? E aí a gente começou a ver opções. A gente chegou aí, inclusive quase que alugamos a sala, em Porto União da Vitória, né? Então ficou muito desenhado para ir para essas cidades. E a Dona Ivone, por ser de Erechim, né? Tem os familiares aqui em Erechim, ela é natural de Erechim. Vamos lá conhecer Erechim. E aí, né, naquele momento eles vieram conhecer Erechim, conheceram as salas, enfim, e ficou decidido que a gente ia vir para os Pampas, né? E assim, a gente chegou na cidade de Erechim com a Nipoflex. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Acho que vai ter uma foto um pouco mais para frente aí. Bom, isso foi no final de 2009, a gente fala, a nossa mudança ela foi extremamente rápida. Esse acontecimento, salvo memória, outubro mais ou menos, que aconteceu de 2009, ainda em 2009 a gente já estava com tudo alugado aqui, em 2010 a gente já estava morando aqui. Abril de 2010 a gente inaugurou a primeira loja, que a gente fala que é a inauguração da garagem. Por quê? Porque quando a gente viajava, né, o pessoal, inclusive aquele japonês lá, né, que não sei se vocês perceberam, mas ele é de fazer umas piadinhas, né? Ele falava assim, caramba, cara, você tem uma loja dentro de uma garagem. E era isso mesmo, na verdade a sala lá foi adaptada, era uma casa e tinha uma garagem, essa garagem virou uma sala comercial e a gente alugou essa sala comercial. Então, realmente era uma loja dentro da garagem. Panfletos milagrosos. A gente fala que a gente foi salvo por panfletos. Vou falar para vocês aqui o primeiro baque que a gente teve no mercado, mas o que diferenciou a gente da concorrência, e eu falo até dentro da marca Nipoflex na época, foi a questão dos panfletos. A gente entregava muito, mas muito panfleto, o Toninho puxava muito, até
eventualmente vocês já devem ter ouvido alguma piadinha referente a panfleto com o Toninho. Tem até GIF no Instagram com o Toninho largando panfleto, mas é justamente isso aqui que salvou a gente, cara. Então, a gente bateu muita perna, nossa, passeou pra caramba aí nesses interior aí, entregando panfleto. Então, isso era o que a gente fazia. E vinha a ligação para um 35, né? Tem gente que reclama hoje de sistema, né? Pô, o sistema não está com todas as informações corretas, o saldo não está batendo. Na nossa época, a gente estava lá entregando panfleto, chegamos no cliente, encontramos o cliente tinha interesse, vamos ligar no 135. Ficava lá 2 horas lá no 135 do INSS para pedir as informações, que o Márcio pegou essa época, né, Márcio? A gente ligava, pedia qual era o banco, quantas parcelas tinha pago, para depois chegar num cálculo que a gente fazia, que nunca batia também, igual o sistema, nunca batia do saldo devedor do cliente, e falava, vamos comprar sua dívida, né? Na época era comprar a dívida. E a gente mandava 300 cartinhas para em algum momento talvez vir um boleto para a gente conseguir efetivar aquela compra da dívida. Então era no 135. E a gente fala que muitos bolos e bailes, por quê? Bailes... Daqui a pouco vocês vão ver algumas cenas aqui dos jovens, né? Todo mundo magro, jovem, aí nos bailinhos. Mas a gente tem algumas histórias curiosas com comida, né? Quando a gente fez o treinamento em no começo de 2010, né? Um pouco antes da inauguração, tinha um rapaz chamado Renatinho. Ele era tipo, vamos ver, dentro da nossa rede, ele seria quase que o Fabrício, assim. O cara que... né, apresenta, que faz o pampeiro, né, aquele cara legal, assim, de energia boa, né. E aí, ele falou pra gente assim, olha, se o cliente de vocês, que é um aposentado, um pensionista, né, naquela época era só isso que a gente fazia, se ele quiser abraçar, você abraça. Se ele quiser te beijar, você beija. Se ele te oferecer chimarrão, você toma chimarrão. Se ele te oferecer bolo, você come bolo, né. E aí... interior, gente, não sei se vocês já foram em casa de interior aqui no Rio Grande do Sul, quem é de fora talvez não seja assim, mas aqui é interior mesmo, né? E aí a gente chegou numa cidade lá em Jacutinga, se eu não me engano, uma cidade próxima aqui, e a gente chegou lá, a gente foi numa casa, era gato passando para tudo que é lado, era cachorro, era bicho e tal, e a cliente ofereceu bolo. O que você faz? Eu neguei, mas o Juliano comeu. Depois eu falei, cara, não leva tão à risca tudo, né? Senão vai dar um probleminha aí. Mas então a gente fala que foi muitos bolos e bailes, né? Bailes porque a gente fazia muito esses encontros de interior, né? E os bolos aí porque a gente teve que passar algumas. Bom, aqui a gente tem a foto da inauguração da garagem, né? Esse aqui, inclusive, ó, esse aqui é o cidadão que fez o Juliano comer bolo com gato, tá? E eu era magro lá. Ó, esse aqui é essa pessoa aqui, ó, o Juliano. Essa pessoa aqui é a Fabiana. Não era eu. Então, muito legal. Aqui a gente tem mais uma foto aqui, ó, olha a Fabiana aqui. O Graziano, olha o Graziano aqui, ó. Imagina ele com essa camisa hoje, não vai entrar nem no braço. Vai virar um lençol, mas olha a Dona Ivone. Olha a Dona Ivone, né? A Dona Ivone. Então, essa aqui foi a nossa inauguração, a inauguração da garagem, um momento mágico pra gente, no sentido de muita esperança, né? A gente tinha muita esperança no negócio, né? Tinha esperança que realmente ia trazer coisas mais positivas, não ia dar um trauma tão grande que nem a gente teve na parte da FECO, e foi assim que a gente veio parar em Erechim. Em 2010 ainda, veio o primeiro baque. Pessoal, quando você vai montar uma empresa, por mais pé no chão que você seja, você nunca vai pensar no lado negativo. Você só vai pensar nas coisas boas. Então, quando a gente comprou, né, a franquia, a concessão de Impoflex, a gente comprou essa concessão numa comissão a 22%. 22%. Então era maravilhoso. E a gente perguntou, né, pro Danilo na época, né, que foi quem nos vendeu, Danilo, quanto que o pessoal vende mais ou menos? Ah, o pessoal aí que vende bem, vende 300 mil. Mas, porra, 300 mil, 22%, o que eu vou comprar com tanto dinheiro? Era esse o pensamento, né? Então, tanto que reservamos Erechim, inauguramos Erechim, reservamos Concórdia e Passo Fundo, logo na sequência, falamos, não, a gente vai estourar, a gente vai abrir 3 lojas e tal. Eu acho que não deu, foi antes da gente inaugurar, né, Fábio? Eu acho que foi antes da gente inaugurar, porque né, nesse processo, né, de compra da concessão até a inauguração, antes da gente inaugurar, teve uma queda de comissão. Essa queda de comissão foi a 6%. Então a gente saiu de 22%, uma expectativa de ganhar 22% a 6%.
E naquela época não se explicava o que era tabela, né? Então, aqui tem tabela flex, você vai ganhar menos, né? Tem uma operação de refim, tem uma operação de portabilidade, isso não se explicava. Então era 22%, você fazia a conta 22%. Era muito dinheiro. E aí a comissão despencou e isso deu um baque gigantesco na gente, porque a gente ficou pensando assim, cara, a gente vendeu tudo que a gente tinha lá, né? Agora a família inteira vive disso, ainda veio mais uma agregada com a gente, né? Ali logo no começo, falando, caramba, o que a gente vai fazer? E a gente só teve uma situação, né? Baixar a cabeça, entregar panfleto e vender mais. A gente falou, bom, se a gente ia vender 300, a gente vai ter que vender 600, vai ter que vender mais, não temos outra escolha, e foi isso que a gente fez, a gente saiu e foi bater perna. Mas em 2010 ainda veio um outro baque, né? Numa foto aqui para trás, essa pessoa aqui, ele é meu tio, um cara que me ensinou muito, trabalhei com ele bastante tempo, o Graziano trabalhou com ele, enfim. Só que ele, quem tinha dinheiro de verdade era essa pessoa aqui, ok? Então ele tinha dinheiro, a gente tinha vontade e a gente ia trabalhar. O que acontece? Quando você tem um baque aqui de comissão, isso afeta, né, psicologicamente, né, você fica mal e tal, mas aí ele falou o seguinte, olha, eu vou sair da sociedade, se vocês quiserem assumir minha parte, aí eu vendo para vocês. E aí o que a gente fez? A gente falou, putz, a gente já está fudido aqui com a questão da comissão, né? Mas se a gente, de fato assim, se você tem um sócio, e você tem um sócio que ele não trabalha, né, um sócio investidor, porque ele não veio morar em Erechim, ficou lá em Foz do Iguaçu, se a gente tem um sócio que ele é só investidor, e esse negócio não der dinheiro, a gente vai viver um inferno aqui, porque ele vai estar pressionando a gente para dar dinheiro no negócio, porque o investidor é isso que ele busca, né? Ele busca ter retorno financeiro, e a gente não tinha muito o que fazer, então a gente falou, poxa, vamos comprar a parte dele, e a gente comprou a parte dele. Então, foi um baque muito grande, assim, e ainda eu falo assim, ainda a herança ruim ele deixou, cara. Porque quem contratou ele, a Fabiana, foi ele. E aí ele saiu e a Fabiana ficou. Né? Então, brincadeiras à parte, ele fala assim, pô, a melhor coisa que ele fez pela empresa foi ter trazido a Fabiana. Até porque naquele momento, gente, assim, a gente foi começar sem recurso. Então a gente não ia ter condições de contratar alguém. Então, mas ele falou, não, vamos contratar a Fabiana, tal. Trouxe a Fabiana para o time, graças a Deus trouxe, né? Porque depois a gente foi entender a necessidade de ter ela na equipe. Enfim, e aí foi em 2010 a gente teve o nosso segundo baque. Em 2011, início do motim Nipoflex. Isso daqui, eu sempre falo, o case Nipoflex para mim, ele é muito importante para a Isocred, mas é extremamente importante para a rede Isocred. Pelo seguinte, a Nipoflex chegou a ter 300 lojas físicas. 300 lojas físicas, e nós não estamos falando em 2010. Então, isso é muita loja, e assim, quando a gente fala, né, que a gente tem uma quantidade de franqueados, mas você ter lojas físicas, em 2010, isso era absurdo. Então a empresa, ela estourou, tinha no Brasil inteiro, era uma potência. E o que aconteceu? Essa empresa, ela sumiu, né? Hoje você não encontra, até tem algumas Nipoflex ainda no interior de São Paulo, assim, mas não que venda para a empresa Nipoflex, tem só a fachada lá Nipoflex, mantiveram o nome, mas a empresa mesmo, ela não existe mais. Então, como que uma empresa de 300 lojas físicas acaba? Como que ela some? Porque a gente fala assim, tem o foco do negócio, a equipe, o propósito, o amor envolvido, né, nesse negócio, é isso que faz uma empresa, né? E a empresa, ela nada mais é do que as pessoas que estão nela, né? Desde o dono da empresa até a pessoa que entrou hoje na empresa. Então, uma empresa, ela é feita de pessoas. E o que aconteceu com a Nipoflex? A Nipoflex, ela foi se mostrando extremamente uma empresa que ela só visava a venda da concessão, né? Então ela não entregava aquilo que a gente vendia. E só para quem não participa das nossas reuniões de expansão, principalmente com o Eduardo, com o Fabrício, desde a primeira franquia digital que a gente vendeu, a gente falou o seguinte, olha, a gente pode vender a quantidade de franquia que for. Se a gente vender 1000 por dia, pode vender 1000 por dia, desde que a gente entregue, né? Então a gente tem que entregar aquilo que a gente vende. Por isso que muitas vezes a gente cobra setores, né? Por quê? Porque na hora que está apresentando a franquia para um novo candidato, a gente está mostrando o melhor, a gente está falando de todos vocês, falando muito bem de todos vocês. O Fabrício usa lá umas palavras difíceis para... Nossa Senhora, se vocês escutarem um dia o áudio do Fabrício falando da equipe, da staff, eu não tenho nem dúvida que vocês iriam trabalhar o dobro, porque você fala, não, ele encheu muito minha bola, eu tenho que melhorar, porque, mas é isso, né? Então quem está vendendo a franquia está vendendo
qualidade, está vendendo, né, uma empresa que vai entregar, né, porque a gente está lidando com o sonho das pessoas do outro lado, né? Então, quando a gente fala do motim, ela foi a primeira revolta, né? Então, poxa, franqueados que vendiam muito, né? A gente vendia muito naquela época também, outros franqueados também, só que não tinha contrapartida da Nipoflex. E contrapartida que eu falo era um suporte mínimo, não tinha isso, né? Então, acabou acontecendo o motim. O motim, falar bem a verdade, saiu dessas duas pessoas aqui, ó, Danilo e Nakazone, que eram dois diretores, né, da Nipoflex, e ficaram infelizes com algumas coisas que eles viram lá nos bastidores da diretoria. Eles acharam, poxa, acho que a gente pode fazer melhor aí que o japonês, né? E aí, o que aconteceu? Eles começaram um movimento, como eles eram realmente os braços mais fortes que tinha na Nipoflex, era eles que faziam a coisa acontecer dentro da Nipoflex, eles falaram, cara, vamos trazer a galera. E eles trouxeram uma boa parte das lojas, né, com eles, né, entre eles nós, né? Então, em 2012, essa aqui é uma passagem super interessante. Nossa, isso aqui é demais, isso aqui é demais. Vou até voltar, estávamos na conversa que vai virar, vai sair Nipoflex, não vai mais ter Nipoflex e tal, e a gente estava vendendo bem aqui em Erechim, a gente estava vendendo bem, a gente estava voando, e a gente falou, caramba, a gente precisa crescer. E aí a gente foi conhecer algumas cidades e chegamos na cidade de Itapejara. Falamos, cara, cidadezinha pequena, mas era a cidade do interior do Rio Grande do Sul que mais crescia. Pertinho aqui, a gente falou, cara, vamos investir nessa cidade, vamos botar uma loja lá. Que nome botamos? Vamos botar Nipoflex? Poxa, como é que vamos botar Nipoflex se a Nipoflex, a gente está saindo da Nipoflex e tal, o negócio está caindo, né? Vamos botar o quê? Ligamos pro Nakazone falou assim, não, Nakazone não, desculpa, acho que foi o Ednei. Toninho, foi o Ednei, né? O Ednei e o Danilo, eu acho, né? Só, não, já tem nome já, pode botar um novo nome. Qual o novo nome? Nipomais. Olha que mudança, né? A criatividade 100%, né? Nipoflex, Nipomais. E assim nasceu a marca com o menor tempo da história. Eu acho que ela não teve 30 dias, não sei se teve, mas chegou a ter fachada, eu até tentei buscar nos meus arquivos aqui, mas eu não achei. Entregamos panfleto, Nipomais, tava perfeito. 2 semanas depois, aí o pessoal decidiu Isocred. Puta merda, né? Então nasceu a cidade. Foi a única loja Nipomais. A única loja Nipomais, olha aqui, todo esse tempo a única loja. Aqui, essa foto é bem emblemática pra gente, porque isso aqui foi uma conversa do motim, né? Aqui tá, esse aqui, para quem não conhece, é o Carlos Eduardo, o Cadu. Hoje ele é proprietário da Crefaz, sócio do Danilo. E esse aqui é o Nakazone, né? O irmão do Yoshio. Então eles, aqui o Cadu estava mais representando aí o Danilo, aqui o Nakazone. Mas é aqui nessa piscina, essa aqui foi uma viagem que a gente ganhou da BV na época, foi lá para Aruba. Viagem meio ruim assim de fazer, você não gosta nem lembra. E a gente estava aqui conversando, tomando 19, 20 chopps, e aqui a gente começou a falar, né, dessa mudança e tal, qual era o projeto. Então assim, a gente fala que o motim, ele aconteceu numa viagem, assim, onde as pessoas se encontraram, começaram a conversar e tudo mais, e aí veio a Nipomais. Olha que marca mais linda, né? Ó, crédito mais fácil, né? Então eles melhoraram, né? Olha que legal. A Nipoflex era Nipoflex crédito fácil. E o que eles fizeram? Vamos fazer melhor. Nipomais crédito mais fácil, né? Então, foi demais. Assim, o marketing aqui atuou, sensacional. 2012 veio uma reunião que foi derradeira. Quem entrou em 2012 na empresa? Tem alguém aí de 2012? 2012, Leila? Olha aí, 2012. Então, 2012, você já era Isocred ou era Nipoflex? Você lembra? Não, já era Nipocentro, né, Bárbara? Era a empresa Nipocentro, né? Mas era... O que você acha, Babi? Já era Isocred. Então, em 2012, né, a gente teve lá no comecinho, tanto em março de 2012, foi feita uma definição. Então, voltando aqui, né, a Nipomais, fevereiro de 2012, ok? Fevereiro de 2012 a gente inaugura a marca Nipomais, e março de 2012, um mês depois, o pessoal fala, não, é Isocred o nome da empresa. E aí, por que vamos fazer tudo de novo, né? E ficou definido nesse momento, em 2012, né, os sócios, os regionais, né? Então ficou definido aí como seria a estrutura da empresa. Foi uma reunião feita lá em Foz do Iguaçu. Foi apresentado, o Nakazone tinha comprado essa marca Isocred, que ela já existia, ele comprou a marca Isocred, e ele
mudaram o layout, porque era feio pra cacete, era horrível a logo da Isocred. Hoje eu acho uma marca linda. E olha que não fui eu que fiz. Quem fez o layout da Isocred nem está mais na marca, mas eu acho uma marca linda. Não porque a gente é dela, mas eu acho uma marca muito bem feita. E aí a gente teve lá as definições dos sócios regionais. Num primeiro momento, sócios da marca eram o Nakazone e o Danilo, né? E aí tinha as equipes regionais, entre elas nós aqui no Rio Grande do Sul pegamos a parte regional, num primeiro momento chamado regional diária. O que era o regional diária? O regional diária era aquela pessoa que ia nas outras lojas e ensinava o método de fazer, trabalhar, era o mais in loco, né? Então nós tínhamos uma estrutura que chamava regional de estado, né? E nessa regional de estado é o que a gente tem hoje nas nossas regionais, suporte financeiro, enfim, a equipe regional, e tínhamos o regional de área, que era quem ia in loco lá fazer treinamento e passar todo o know-how do negócio. A gente aqui ficou como regional de área no primeiro momento. Virada oficial da Isocred, então em março de 2012 foi essa reunião, né? De como que seria a marca. E a virada oficial ela veio lá em junho de 2012, lojas Nipoflex viram Isocred, regional de área, Luciano e Toninho, a gente fazia esse trabalho juntos aí da parte de regional de área. Então, aqui a gente tem a nossa garagem agora, né, no modelo mais reformulado, né? Então, a gente temos Isocred e Regional Sul, olha aí que legal. E aqui, dentro dessa garagem, era uma loja e uma regional também. Então, foi ali que a gente começou a primeira estrutura. Claro que nesse primeiro momento, a Regional Sul ela não tinha um suporte, né? Então, não tinha muitas pessoas. Quem trabalhava basicamente na Regional Sul era eu e o Toninho, porque o nosso negócio era área, né? E a regional mesmo da Isocred era lá em Novo Hamburgo. Então, a gente fazia um trabalho muito mais presencial. Bom, em 2012 ainda, e olha como as coisas elas voam, cara, é muito rápido para as coisas acontecerem, né? Tanto que assim, a gente já está falando de mais um encerramento de ano, né? Parece que foi ontem que a gente fez um, agora a gente já está fazendo outro, enfim. Em 2012 ainda a gente teve as primeiras expectativas frustradas. O que acontece? Tinha muito lojista na época Nipoflex que ele se sentiu enganado pela marca Nipoflex, né? E eu sempre falo que assim, a gente não foi enganado, né? Nós, como concessionário, a gente não foi enganado. Foi apresentado um modelo de negócio para nós. Nós teríamos que ter investigado um pouquinho mais, não investigamos, mas não foi vendido nada que não existia. Existia com uma má qualidade, mas existia. Então a gente não foi enganado. Alguns concessionários na época se sentiram enganados. E aí, nessa questão, para quem não sabe, quando a gente faz um contrato de franquia, até mesmo um contrato de concessão, tem algumas amarras, né, justamente para a pessoa não entrar na empresa, pegar o know-how e montar a sua própria empresa e carreira solo. Então tem algumas amarras. O pessoal aproveitou a deixa, que foi feito um acerto, né, de algumas lojas que iam sair da Nipoflex, virar Isocred, vou virar Isocred também. Fizeram o distrato lá com a Nipoflex e vieram para a Isocred, mas para quê? Para se livrar. Porque a Isocred lá no primeiro momento falou assim, não, vamos fazer o seguinte, não tem amarra, não tem cláusula contratual que te impeça depois, se você quiser vir, vem, se não quiser vir, não vem. Aí beleza, veio lá uma galera, só que uma galera que já estava machucada, sabe a pessoa que já está machucada? Falou, cara, esses caras vão me enganar de novo, porque muitas desses concessionários foi o próprio Danilo Nakazone que tinha vendido a marca para eles, né? Então, o pessoal estava machucado e aí muitos aproveitaram só para ir para o mercado. Então, o que aconteceu? Na virada de Nipoflex para Isocred, foi criada uma expectativa de uma venda gigantesca. A gente estava falando aí de mais de 60 lojas de uma vez, então imagina uma empresa que nasce com 60 operações ao mesmo tempo, nascendo. É muita coisa, né? Então, vieram todo mundo e só que foi criada estrutura para isso, estruturas regionais, suporte, tudo mais, foi criado estruturas grandes e a operação não aconteceu, a operação sumiu. Então, por quê? Porque muita gente se livrou, né? Um falou, agora que maravilha, agora eu vou para o mercado, vou colocar minha marca. Então, a gente teve estruturas regionais caras e lojas que não produziam, e outras lojas que saíram. Então, foi assim, ó, a produção que era para acontecer, ela de fato não aconteceu, e foi uma expectativa frustrada muito grande. Em 2012, ainda em 2012, olha só, estamos ainda falando do mesmo ano, a gente falou, cara, essas lojas não vão produzir, a empresa vai morrer, a empresa vai acabar, a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos fazer o quê? Vamos correr atrás de novos franqueados, né? A gente entendeu que, e era concessão na época ainda também, a gente fala franquia, mas ainda era modelo de concessão.
E o que aconteceu? A gente falou assim, cara, vamos pegar tudo que é feira que a gente tiver para fazer, a gente vai fazer. Porque naquele momento, hoje a gente faz muita coisa digital, né? Faz busca o franqueado digital, apresenta digital e tudo mais. Naquele momento não existia isso, então a gente tinha que sentar lá na feira, horas lá de pé, lá entregando panfletinho lá para ter a oportunidade de apresentar um negócio para alguém. Então a gente fez isso, a feira para o Brasil inteiro. A gente até tem aqui, olha só, olha aqui pessoal bonito, olha só. O terno do Graziano, o defunto era bem maior. Acho que era do pai. Então olha só para vocês entenderem as pessoas que estão aqui, esse aqui é o Danilo, esse aqui é o Ednei, que era o regional de estado no Rio Grande do Sul, eu, o Carlos Eduardo, que é o Cadu, o Toninho Graziano, essa aqui é a irmã do Ednei, e aqui a gente está em outra feira, né? Então foi assim, foi um ano de feira, todo mês aí a gente tinha 2 feiras mais ou menos para ir. Bom, em 2013 começa o trabalho regional Sul Erechim com Mar Estado. O Ednei, isso é muito importante, tá, gente? Até pegar um gancho nisso. Quando a gente faz alguma coisa só pelo dinheiro, geralmente isso dá errado. A gente tem que ter alguma coisa de propósito, tem que ter alguma coisa assim maior do que só o dinheiro. O dinheiro é importante? Claro que é. Ninguém vive sem dinheiro. A gente só levanta da cama porque a gente precisa de dinheiro, né? Essa que é a verdade. Mas se você só faz pelo dinheiro, provavelmente você vai ser frustrado, seja o que for da vida que você vai fazer, se você vai ter a sua empresa, vai trabalhar num outro setor, enfim. Então a gente sempre tem que ter alguma coisa a mais. E o Ednei, que era o regional de estado lá em Novo Hamburgo, ele era 100% pelo dinheiro, né? Então ele era isocrédito porque ele queria dinheiro ali na venda das franquias, que já não casava pela filosofia, né, que a gente conversou lá, né? Por que a Nipoflex acabou? Porque só focava na venda de uma nova franquia, ou seja, só pelo dinheiro. A operação não era o ponto principal. E a gente falou, não, a gente vai fazer diferente, a gente não vai deixar a empresa acabar. E nesse momento, ele falou, não, agora já não está dando mais para mim, eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro e não está rodando. Se vocês quiserem assumir, podem assumir regional inteira. E aí a gente virou regional área e estado. Em 2014, a gente tem um marco muito importante, que é a inauguração da nova sede regional sul, né? Então, em janeiro de 2014, e aí estrutura completa, suporte, treinamento financeiro, call center, nós tínhamos na época também, loja de crédito, loja de consórcio, nós tínhamos tudo nessa sede regional, que é a sede regional que muitos de vocês hoje trabalham, né? Que provavelmente ano que vem ela vai para a reforma, vai ser repaginada, mas é a sede regional que a gente tem hoje, aí começando dessa outra forma. Nesse momento, a gente tínhamos a loja da garagem e tínhamos a regional. Aqui estamos na foto da época da regional, da inauguração da regional. Esse aqui, para quem não conhece, esse aqui é o Nakazone e esse aqui é o Danilo. Essa foto aqui, alguém entrou, né? Edu, né? O Edu, acho que foi teu primeiro dia de trabalho na empresa ou você entrou? Esse foi o primeiro dia? Não, eu fiz os 3 treinamentos antes. Ah, os treinamentos antes, mas você entrou em 2014, né? Mais alguém? A Gabi também. Call center, Gabi? Nossa senhora. Perfil 100%, né, de call center. Nossa senhora. Não sei como que você não está lá ainda. Então, assim, teve gente que entrou nessa fase aqui de 2014. E a gente tem um vídeo, gente, que esse vídeo aqui ele foi passado justamente no dia da inauguração dessa loja, né, dessa regional. Alguns de vocês podem até já ter visto esse vídeo. Esse vídeo fala um pouquinho de tudo que eu falei aqui em imagens. Então é um vídeo legal, acho que é bacana para a gente partir a partir daí com esse vídeo. Vamos ver se ele passa aqui. Não, vai ter que dar um play lá no... Vê aí se consegue dar um... Chamou o assistente lá. Cadê o menino do CrossFit? Aí, acho que ele passou o mouse na frente. Deixa eu passar. Eu tenho o mouse para cá. Aí, agora vai ali naquele botãozinho e... É gol. Tem som? Tem som. Ah, não, então. Peraí, pessoal, falhas técnicas. Eu falei para ensaiar. O P2 do teu note. Se deu errado, eu jogo. Eu acho que é só nas laterais. Daqui é o P2.
Oi, ô, conta um caos aí enquanto. Vai, japonês. Oi, eu não vou pastel. Oi, eu vou Ó, aí, ó. Demorou, japonês, demorou. Já deu certo aí? Vai lá, ó. Tá bom. Não, deu não. Então aproveita para pegar água, café, levantar, dar uma esticadinha. Aí lembra como é que a Paula falou, né?